Eu já perdi a conta de quantas vezes eu respondi mensagem ou ligação ou perguntas em locais que não seriam de consulta para falar: "Eu tô estressado, preciso de um remédio, o que que você me indica?". A famosa consulta de corredor. Então esse vídeo é para vocês e também para quem pensa em falar sobre isso. Por quê? Porque o estresse em si, ele não é um diagnóstico. O estresse é uma situação que cada um lida da forma como consegue. E as consequências dessa forma como lida varia de pessoa para pessoa. Então não é por estar estressado que eu preciso de uma medicação. Assim como muitas vezes as pessoas consideram que estão passando por estresse e, na verdade, elas estão passando por algum transtorno mental e elas não sabem como nominar. Então, nesse vídeo eu vou explicar o que que é estresse e por que que não existe um remédio único para tratar o estresse. Então, o que é o estresse? O estresse é uma situação que exige uma adaptação que vai além dos limites da pessoa. Essa adaptação ela pode envolver tanto sintomas psicológicos quanto físicos e pode ser uma reação a demandas internas ou externas. Então, é basicamente aparece uma situação nova ou uma situação que já está acontecendo, mas que a pessoa não está conseguindo se adaptar, lidar com ela, e eh, esse período de adaptação a essa situação, a forma de lidar com essa situação que é chamada de estresse. É um estado em que o organismo, a pessoa, está em desequilíbrio. E isso pode acontecer tanto de forma fisiológica, por exemplo, um machucado, causar um estresse no corpo, pode ser alguma coisa psicológica, uma situação do dia a dia que acabou causando algum tipo de estresse, ou até um estresse social, então uma mudança na questão financeira, no emprego, de uma forma geral. Então, qualquer mudança no meio interno ou externo que possa causar dificuldades de adaptação do indivíduo. O corpo, ele pode responder ao estresse de várias formas. Pode ter alteração do sono, pode ter sintomas físicos, como por exemplo, dor no estômago, diarreia, tremor, dificuldade para respirar, coração batendo mais rápido, pode ter oscilações de humor. É muito importante avaliar para ver se isso é só do estresse, se é algo que é mais agudo, se é algo que é crônico, se é algo que é esperado para a situação, se é algo que não é esperado para a situação, para que a gente possa encaminhar qual seria o melhor tratamento. Porque todos esses sintomas, eles podem também estar falando sobre um quadro de depressão, pode estar falando sobre um quadro de ansiedade, pode ser algum problema cardíaco. Então, não tem como falar assim, olha, o estresse é a causa de todos os problemas. Não, o estresse ele pode precipitar alguns problemas, ele pode desencadear quadros que às vezes a pessoa já tinha antes, mas ele não é a causa única. Então, não existe um remédio pro estresse. Então, o que que a gente precisa? Avaliar o quadro como um todo, identificar o que que é esperado e o que que não é esperado para a situação, avaliar se tem algum quadro de adoecimento psicológico ou físico somado ao estresse, e aí sim propor estratégias para manejo do estresse e para controle dos sintomas. Ah, mas existem remédios que acalmam, que vão me deixar dormir, que vão me deixar calma. Será? Então, de fato, existem algumas medicações que podem sedar, que podem ajudar a ter sono, que pode dar uma falsa sensação de que a ansiedade, o estresse passou, mas se o estressor continua ativo, a pessoa continua adoecendo e o remédio está só mascarando os sintomas. Por isso que não existe um remédio próprio para o estresse. Então, o estresse é uma situação que tira a gente da nossa zona de conforto, que às vezes nem é tão confortável assim, mas tirou da zona de conforto, e causou um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, cada pessoa arruma formas para lidar. Pode causar sintomas físicos, pode causar sintomas psicológicos, pode estar relacionado a transtornos mentais, pode estar relacionado a doenças físicas. Não existe uma categoria, isso é apenas estresse. Então a gente precisa olhar o todo para entender o que a pessoa está passando e aí sim oferecer o melhor tratamento, sempre individualizando as condutas.